Chega mais aqui trazendo as principais informações aqui nesta sexta-feira, o time do coração do SPFC. Pessoal, reforço de luxo aqui, só notícias interessantes aqui do time do coração. Pessoal, vamos lá, nos apoia deixando seu like, link concreto dos canais oficiais na descrição do vídeo. Líder, Marcos. Mas primeiro lugar aí, estátua da Havan é o Dake, tá? É o raio que o pai... Isso! Aí eu tava... Estátua da Libertar. Eu tava na Estátua da Libertar, mas falaram que era Estátua da Liberdade lá da Estação Liberdade, chamada Estátua da Havan, vão pro inferno, a cambada de ano. Estátua da Havan. Ah, se lascar, vamos. Zoaram, hein, Marco? Você, velho. Vá pro inferno. Mas não fica nervoso, calma. Todo mundo, Não, vai. Vamos falar do Zubeldia aí, que falou o seguinte. Primeiro, elogiou muito o Rafael, né? Falou que mais uma vez foi importantíssimo. Grande time tem que ter grandes goleiros, sim, né? E que nossa, o Zubeldia tá batendo com o saco na cara do meu irmão, hein, meu Motinha? Ah, tá. Tá fazendo tudo que eu falei pra fazer no começo do ano. Maurício! Vai, vamos lá. Para de provocar que ele já tá com problema. Ele tava puto, velho, hoje, calma. Vamos lá. E ele falou o seguinte, que tem que levar de uma forma natural, Marcos, as críticas da torcida, né? Inclusive que ele recebeu... Tinha razão, aliás, né? Ele recebeu integrantes da torcida organizada lá no CT e tal, que ele leva de uma forma natural, que ele conversa com os jogadores, que tudo leva um tempo, né? Então tem que dar oportunidade pros caras, receber a crítica e com o tempo ele vai melhorar, vai resolver a situação, vai sair daquela fase, pode ser uma fase ruim, e ele passa isso pros jogadores, né? E que ele falou também o seguinte, que ele simplesmente faz o que crê. E ele crê que esse São Paulo é um bom São Paulo. Eu concordo, mas assim, ó, Motinha, primeiro em relação ao jogo, vitória importantíssima do São Paulo, né? Assume a liderança, né, do grupo ali, tinha o Libertar. Um alívio, né, meu? Pô, mas demais. 7 pontos, né? 7 pontos, lembrando que o São Paulo tá com 7, o Libertar com 6 e o Alianza com 4. E se levar muito a sério, dá pra terminar com 16. Dá pra ganhar as 3. Dá. Se levar a sério, não vai ser fácil com a Alianza, que a Alianza vai brigar também, né? E aí, acredito eu, agora, pelas circunstâncias, vai brigar com o Libertar. Concordo. E vou te falar, pelo futebol que o Alianza Lima jogou no Morumbi, no buscar aquele empate, pelo que fez contra o Tadieres também, hoje eu acho que o Alianza Lima vai e o Libertar. Eu acho que vai na frente do Libertar. Briga aí pra ser o segundo colocado. Mas enfim, Motinha, com relação à vitória, baita vitória do São Paulo, né? Fez um grande jogo, acho que já no primeiro tempo dava indícios de que o São Paulo poderia realmente conseguir essa vitória lá no Paraguai, né? Começou o jogo ali cadenciando a posse de bola, ditando o ritmo da partida. Eu acho que a escalação inicial que o Zubeldia bota em campo ali com o Cédric Soares foi uma escalação pensando também nesse aspecto de ter o Libertar ali como líder do grupo, vindo pra cima do São Paulo, mas não foi isso que a gente viu na prática, né? O São Paulo conseguiu controlar bem o jogo e criou situações, inclusive no primeiro tempo, a única grande chance que o Libertar teve foi no erro de saída de bola do São Paulo, que acabou quase tomando um gol, né? O cara tentou uma bola de cobertura ali pra cima do Rafael, e o São Paulo que perdeu um gol inacreditável com o André Silva, que depois conseguiu se recuperar no segundo tempo, marcando lá um gol e dando uma assistência também. Aí vai pro segundo tempo, o Cédric Soares fica no intervalo, e aí o Zubeldia, acho que detectando que poderia vencer essa partida, volta com o Lucas Ferreira. Foi pra cima. Veio pra cima, já tinha o Ferreirinha do outro lado, tinha o Matheus Alves lá armando o time, né, armando o jogo, e colocou o Lucas Ferreira. E foi dessa forma que o São Paulo conseguiu fazer esse 1-0, bola enfiada do André Silva pro Lucas Ferreira. Nossa. Ele sai aí, que nem uma flecha, que nem um tiro ali pelo lado direito, vem trazendo pra dentro, consegue fazer 1-0. E depois teve esse pênalti aí num lance, na minha opinião, ali, mais uma vez, um lance infeliz do São Paulo. Bola alçada na área, né? O cara do Libertar dá aquela puxada, a bola bate no braço do Wendel, é marcada a penalidade. E aí o atacante lá do Libertar, numa baita de uma amarra, dá um passo só de distância da bola. Se bem que ele conseguiu deslocar o Rafael, se a bola vai um pouco mais pra baixo lá, teria entrado. Mas de qualquer maneira, a bola bate na trave e acaba indo pra fora. E aí o São Paulo, depois já no final do jogo, ali num lindo contra-ataque de novo lá, bola do Lucas Ferreira pro Ferrarese, ele acaba acertando um cruzamento no segundo pau, e o André Silva, que tinha perdido um gol inacreditável no primeiro tempo, acaba marcando o segundo, que dá números finais da partida ali. O São Paulo com essa vitória, Motinha, como eu já disse, assume a liderança do grupo. Importante, porque tá um grupo equilibrado. Eu acho que o Libertar ele conseguiu esses 6 pontos aí logo de cara, mas pelo que eu vi dos jogos aí do Alianza Lima contra o São Paulo e contra o Tadieres, eu acho que vai brigar pela segunda colocação o time do Alianza Lima. E com relação ao que o Zubeldia falou aí, Motinha, de ter as convicções dele, eu acho que ele começa a mudar. Graças a Deus, aí, por exemplo, o Luciano indo pro banco de reserva, que é algo que eu já criticava aqui desde o começo do ano, né? Imaginar o Luciano como armador, tendo o Oscar ali, Lucas, etc. Pra mim era uma insanidade. Ele começa a dar oportunidade pro Matheus Alves,
O moleque aí tá brilhando, tá jogando muita bola, tanto ele quanto o Lucas Ferreira. O próprio Ferreirinha também, que até em determinado momento do Campeonato Paulista pouca chance teve e agora tá tendo, graças a Deus. se E aí o destacando, né? próprio André Silva. O André Silva que tem muita gente aí que era crítica aí em função, vai tirar o Caleri do time. O Caleri saiu porque tava lesionado, com isso o André Silva herdou a vaga, conseguiu marcar 3 gols nos últimos jogos aí. Então acho que tem algumas coisas que o Zubeldia aí tava insistindo, mudou algumas convicções e isso foi bom pro São Paulo e bom pra ele também, que tava com a corda no pescoço, teve que colocar a molecada da base, teve que colocar o André Silva uma e Ferreirinha. aliviada pra ele, né? Exato, então venceu o Clássico, venceu um jogo importante da Libertadores, como venceu ontem, com propriedade, não é que achou 2 gols, viu? Venceu e pra mim tomou conta do jogo, né? Você não venceu qualquer um, você venceu o líder do grupo e na minha opinião esse Soube trocar, resultado... né? Sobre fazer as alterações que tinha que fazer. Ontem foi bem, eu acho que a entrada do Lucas Ferreira lá teve uma leitura correta, né? Como eu já disse, no primeiro tempo já dava pra imaginar que o São Paulo poderia buscar esses 3 pontos lá no Paraguai, e foi isso que aconteceu. Acho que o treinador do São Paulo Futebol Clube, Motinha, ele não pode ser covarde, irmão. Quando ele tiver a possibilidade de tentar ganhar o jogo, tem que tentar ganhar. Ontem, mais uma vez, aí, graças a Deus, o Zubeldia pensou dessa forma e o São Paulo conseguiu os 3 pontos lá no Paraguai. Marcão, Diga. olha como é que é o futebol. Ah. Sábado, Zubeldia pendurado, clássico contra o Santos. Sim. Ganhou do Santos, ganhou esse jogo fora. Sim. Tá ninguém fala mais nada pra tirar ele. O futebol é assim, cara. Mas é cíclico, o dinâmico, né, o Quintino? Mas, por exemplo, contra o domingo, Santos, né? Quarta domingo. Contra o Santos, ô Quintino, você pega aí as substituições que ele fez no segundo tempo. Na minha opinião, foram uma tragédia. Ele tira o Eu também Matheus achei, Alves. ele chama- Exato, chamou ele chama o Santos pra jogar no campo dele. Ele tira o Matheus Alves e põe o Bobadilha. Ele tira o Lucas Ferreira e põe o Ferrarese. Adianta o Cédric. Mas o goleiro garantiu ele. Por isso que eu tô Rafael, falando. Às mais vezes... sorte que juízo, né? Exato. E ontem, mais uma vez, aliás, ele citou o Rafael, e eu concordo plenamente. Tiveram alguns jogadores do São Paulo. São Paulo, como um todo, foi bem. Mas, cara, o André Silva fez um gol e deu uma assistência. Você pega aí o próprio Lucas Ferreira, pra mim, mudou o jogo no segundo tempo. E o Rafael, mais uma vez, cara, ele foi importantíssimo. Em 2 oportunidades em que ele foi exigido, ali numa falha do Alan Franco, o cara cabeceia, a bola passa no meio das pernas dele e sai na cara do cara que perdeu o pênalti. Ele finaliza forte e o Rafael consegue fazer a defesa. E numa bola também, na entrada da área, ali, uma cobrança de falta. O cara bate, a bola desvia na cabeça do Ferreirinha. Tudo bem que tava indo em cima do Rafael, mas precisa de reflexo naquele últimos momento. 5 jogos, Rafael vem fazendo defesas Sim, importantes, sim. garantindo o resultado do São Paulo. Sim, tá né, jogando sem muito, falhar. tá jogando muito. Não tá falhando. Jogando muito. Depois que ele renovou o contrato, parece que deu um plus ainda em cima dele, que é impressionante. O Rafael tá muito bem, né? Pra pedir até desculpa que eu Não, mas eu acho que demais. todo torcedor do São Paulo, Motinha, tinha recortes ali do ano passado, principalmente, a falha que ele teve no Campeonato Paulista, que originou aquele pênalti em cima do Vitor Roque também. Foi uma bola que ele errou um passe por borboleta. Então, do Campeonato Brasileiro aqui pra cá, o Rafael tem sido um dos destaques do time do São Paulo, sem sombra de dúvida. E assim, quando tem que elogiar, a gente elogia, não tem problema nenhum. Quando tem que criticar, também a gente critica e não tem jogadorzinho de estimação aqui não, bacana. Vamos lá, mais algumas notícias. Achei muito interessante a estratégia adotada Sim. para você entrar, então, contra um adversário fora de casa, né? E a tendência era que, inclusive, o Libertad viesse para cima do São Paulo. Chegou aí no comecinho, mas não conseguiu se estabelecer. Sim. Então você tinha ali pelo lado direito o Ferrarese e você tinha o Cédric, né? Fechando a direita. Ou seja, é um lado direito mais conservador, é um lado direito mais defensivo. E o que é bacana, que você entra assim e você tem o Lucas Ferreira no banco, e aí você não tem aquele problema, pô, como eu vou dar velocidade no segundo tempo? Bacana. Guarde-o pro segundo tempo, entendeu? Principalmente porque era um jogo fora de casa. Não é aquele jogo que você vai falar, ó, eu tô dentro do Morumbi, preciso ganhar, Vou já pra fazer cima, o placar né? no primeiro tempo. Não. Então acho que assim, a estratégia foi muito boa adotada. E até pensando em como o Libertad ia se comportar também, né, Sombra? Porque você começa com o Lucas Ferreira e os caras imprimem uma pressão, E aí? aí lascou. Eu também concordo com você. Né? Agora, o Libertad, eu falo assim, líder lá do Campeonato Paraguaio. Aqui também, hein? Torcida acanhada deles, hein? Não tem torcida. Estádio pequeno, né? Muito Mas acanhada. é tradicional, não tem torcida. Né? Muito Mas é um time duro de jogar. Só não é mais qualquer uma um, não. notícia aqui importante, é o seguinte. Ah, que bacana, olha aqui. Ó. Ó os nossos queijos coalho com ataque. Dona Coisa Lu linda, hein? trouxe pra Olha gente. só. Obrigado, Dona Lu. Ó. Muito obrigado, muito obrigado. Maravilhoso, hein? Deixa eu falar aqui uma notícia importante, chefinho. O São Paulo tem a história do Marcos Antônio, né? O São Paulo e o Marcos Antônio e o Juan, o São Paulo vai tentar fazer um empréstimo por mais 6 meses, né? E empurrar a contratação dele para 2026, né? Tá ligando lá, tentando um acordo com a Lazio, né? Tentando resolver essa situação, porque o São Paulo é aquela história, o São Paulo tá sem dinheiro, né? Quer renovar,
quer ficar com o cara mais 6 meses e depois decidir se vai comprar ou não, né, chefinho? Como São Paulo hoje não tem fluxo de caixa para pagar a primeira prestação no meio do ano, é uma tentativa válida. A discussão muito grande é se vale esses 4,5 milhões de euros. Se vale ou não vale. É um valor alto. Mas é inegável que nos últimos jogos o Marcos Antônio vem jogando muito bem. E ele é novo, né, Sombra? De repente dá até pra pensar em revender. Mas aí não tem um risco... não sei se dá revenda, hein, Marcão? Será? Mas será que não tem o risco, de repente, jogando bem e com esse valor, se o São Paulo não fizer a proposta outro clube tentar atravessar porque tá jogando Qual a idade dele, Marcão? Acho que tá com 24 ou 26, não é, Sombra? É por aí. Ah, dá sim, pô. Não, pra própria Europa não dá Europa mais. não. Agora, o outro mercado sim. Agora, o que eu penso é que talvez um outro clube do mercado brasileiro possa ver que não há um valor tão alto e através de São Paulo. Tem que fazer uma aposta, definir logo o que quer pra não perder o atleta. 24 anos que ele tirou. 24. Já afirmaram que a opção... Não adianta oferecer mais, irmão. A opção de compra é do São Paulo. Então tá resguardado. A vantagem é que você pagaria em 3 anos. Sim. Mas você concorda com o Sombra, ou Portuga? Ele falou, se de repente aí o Marcos Antônio não ficar, dá pra pegar o Luan aí que tá treinando em separado ali, dá pra colocar ali no grupo. Sinceramente, eu acho o seguinte, tem alguns atletas... Vou jogar esse espeto no meio do seu ouvido. Não é isso. Não é que o Luan não tenha prestado. O bonde dele passou. A época passou um jogador que talvez não sirva pro São Paulo. Ele foi reintegrado ao elenco. Tá treinando. O América Mineiro, serve tem um jogador aí, só pra matar o assunto. Tem um jogador que chegou, nutriu muito o torcedor de expectativas por um dia ter jogado aí, ter sido convocado, né? Jogou na Europa, no Porto, apesar de nos últimos tempos ter sido reserva. É o Wendel. Gente, mas já tem gente, mas tá massacrando o Wendel. Calma. Sim. Tem que ter calma. Ele não está há 1 ano aqui. Ele chegou agora há pouco, faz 4 meses. Não vamos esquecer que o Alan Franco, quando chegou também, não era 10% do que é hoje. Chamavam de Alan Fraco. Alan Fraco. Então, muito. O próprio Rafael também, né? O Rafael também é outro exemplo, né? Que a galera pegava no pé pra cacete e agora tá salvando a lavoura. Eu acho muita precipitação já julgarem do jeito que muita gente, não todos, mas uma parcela, já condenando o Wendel, pelo amor de Deus. Mas eu acho que aí a culpa, pra mim, uma parcela dela... Eu vi uma entrevista do Zubeldia que ele jogou o cara no mato. Não, mas esse jogo foi contra o Alianza Lima. Se ele não é capaz de fazer isso, eu jogo contra o Alianza. Não, mas aí a culpa foi do Wendel. Aquele cruzamento, ele deixou... ele entrou só pra fazer aquilo. É assim, Marcão, tudo bem. Mas é que, como o Sombra falou, às vezes é uma caixa de ressonância que as pessoas ouvem e reverberam, mesmo que não seja justo. Eu achei que isso só tá acontecendo porque o treinador falou aquilo na coletiva. Não, já tava. Já era antes, era posterior? Então o negócio tá feio, É mesmo. porque... Não é que o negócio tá feio, gente. Não tem nada feio. Mas é adaptação, né, O Portugal? titular é o Enzo, pô. Fala, Alex e Garrafa, opinião sobre o jogo. Uma vitória importantíssima do São Paulo. Foi a vitória da eficácia, porque o Libertad teve oportunidades também de fazer gols, de poder até ganhar o jogo. Mas é aquilo, o time faz os gols, cria chance e marca. Soma os 3 pontos que levam o São Paulo à liderança do seu grupo e encaminha bem aí a sua situação para passar adiante na Libertadores da América. Esse Lucas Ferreira é um cara muito bom, um moleque que tem futuro e tem personalidade, já assumiu a titularidade. E a gente não ouviu ontem, por exemplo, falar, puxa vida, que falta fez o Lucas Moura, que falta fez o Oscar. Claro que eles serão titulares, mas o São Paulo está descobrindo, na necessidade, alternativas. E só mais um detalhezinho. Lamentamos demais a lesão gravíssima do Caleri. Só volta no ano que vem. Porém, o André Silva já estava merecendo ser titular no lugar do Caleri, que vinha jogando pelo nome. E agora o André Silva tem marcado muito mais gols do que o Caleri e é o titular com mérito, inclusive, não só para tapar o buraco do Caleri, mas ele já vinha merecendo a posição no lugar do Caleri. E o André Silva acabou entrando na equipe muito em função dessa contusão do Caleri, e isso estava incomodando um pouco alguns torcedores entendendo que ele estava pedindo passagens, o Beldia insistindo com o centroavante. O Lucas Ferreira me causou estranheza, Alex, quando eu vejo a escalação do São Paulo ontem, o garoto não começou entre os titulares. Sim. E depois acabou entrando na partida e fez o gol do desafogo do São Paulo. A história do jogo poderia ser outra, como você bem destacou. Eu nunca vi
jogador tão marrento, né? Pra bater pênalti. Pra bater pênalti como, pô, pera aí, que história tem? Qual o tamanho do currículo pra querer bater um pênalti desse, né? E o São Paulo acabou se segurando e foi lá e fez o 2-0. A história do jogo poderia ser outra. O São Paulo tá com a classificação muito bem encaminhada porque tem o Tadjeres depois jogando em casa, o próprio Virou. Aí se perde. Sabe, isso tudo faz sentido isso daí. Temos que mudar isso. Bom, quem vai ser? E outro, o Caleri machucou, ele já não viu. O treinador manteve ele no time. Deixa eu ir lá. Então vamos chamar o mestre, ele dá a opinião dele, depois os meninos voltam e arrematam o tema. O mestre Alberto Helena assistiu atentamente ao jogo do São Paulo e a gente vai conferir a opinião do olhar do mestre. Oi, meu anjo dourado. Não é que São Paulo jogou direitinho, meteu 2-0 no Libertad, tá dando espaço para esse novo Ferreira, o da direita, né? O menino da direita. E assim o São Paulo vai crescendo, vai mostrando que é capaz de fazer um bom time sem gastar muito. Não precisa buscar esses jogadores meia boca que tem por aí, tipo Bobadilha, por exemplo, quando tem lá a Cotia que produz bons jogadores, como esse Ferreirão aí, o ponta-direita que fez o primeiro gol com muita categoria. É isso aí, meu anjo. Um beijo. Tá aí, pessoal, o São Paulo agora que se prepara diante do Fortaleza, né? O jogaço aí, tô muito confiante, pessoal. E tá com moral, né? O Zubeldia aí, realmente, aí, deu o que falar após, né, pessoal, o último jogo. E ele prometeu, né, que iria ser um técnico competitivo aí na Libertadores. E tá sendo sim, né, pessoal? Vai agora enfrentar o Ceará. E, na minha opinião, é favorito aí, tem tudo para que consiga vencer. Pelo futebol que apresentou, principalmente no último jogo, né, pessoal? O São Paulo aqui precisa também em busca de novos jogadores, né, pessoal? Novos jogadores, porque o Caleri se machucou. Tem algumas peças, né? Principalmente aí, que está sendo utilizada, mas igual aí. Principalmente, né, pessoal? O André Silva aí, né? Temos aí também, pessoal, o Lucas Ferreira aí, dando show em campo. O Ferreirinha, o próprio Ferreirinha, né? Reforço de luxo aí, que realmente aí o São Paulo poderá contar para esse jogo aí diante do Ceará. O São Paulo precisa manter, né, pessoal, essa sequência de resultados positivos, porque assim anima a torcida, né? Anima a torcida aí de ir ao estádio, assistir às vezes o jogo em casa, né? Deixa de fazer outra coisa para assistir o time do coração e chegar lá é decepcionado. Então, pelo contrário, agora sim, o São Paulo aí, né, pessoal, de busca de mais um reforço aí. Também tem aqui informação, pessoal, do Diego Costa e ex-Grêmio Atlético de Madrid aceita assinar com o gigante do Brasileirão, pessoal. Sem clube, né? Diego Costa volta a ser assunto no futebol brasileiro após alguns meses aí. Ele que desde dezembro está livre no mercado da bola após encerrar sua passagem pelo Grêmio e ainda busca um novo clube, né? Recentemente, times como Vitória e o Sport aí sondaram o veterano, mas acabaram esbarrando em alta pedida salarial, né? Com passagem aí por, né, pessoal, por grandes clubes, né? Diego Costa foi oferecido. Isso porque nesta quinta-feira aí, o centroavante, segundo o jornalista Alexandre Vieira, foi oferecido à equipe tricolor paulista para o meio do ano. Então, pessoal, na minha opinião, seria assim um ótimo jogador. Esse aqui passou em vários clubes aí, jogador experiente aí, Diego Costa aí. Deixa aqui sua participação, se você acha interessante. Na minha opinião, sim, seria um ótimo jogador. Participe desse comentário. Vou ficando por aqui. Não se pode deixar seu like. Logo, logo estou de volta aí trazendo mais informações do SPFC.